Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa palestra especial de sábado. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, fechando os nossos olhos, nos desligando do barulho externo, nos conectando com a nossa paz interna, entrando em sintonia com todas as fraternidades responsáveis pelos trabalhos da nossa casa. Vamos sentindo a presença desses irmãos espirituais que estão ao nosso lado, nos orientando, nos protegendo. Vamos pedindo que sentimentos contrários ao bem e ao amor sejam recolhidos, retirados de próximo de nós. Vamos sentir essa presença sutil, essa energia positiva, esse néctar da vida que os nossos amigos espirituais trazem para nós, nos convidando para essa reflexão, nos convidando para essa troca energética, nos convidando para o discernimento. Nesta condição de permissão, abertura a novas energias, pedimos licença, pedimos permissão para iniciarmos a nossa palestra desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Então, todos muito bem-vindos à nossa palestra de hoje. Bem-vindos também àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. É uma alegria poder estar aqui nesta manhã, trazendo um assunto tão bacana, um assunto tão legal, né? Que é o livro Amor Imbatível, o Amor. Este livro, ele é um livro psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Traz conhecimentos sobre o amor, sobre as questões emocionais, sobre as questões psicológicas que acontecem conosco, né? Então, a Joana de Ângeles é um espírito que vai envolvendo com esse amor. E ela utiliza uma linguagem muito tranquila, muito sutil. Então, é uma leitura muito gostosa de ler, de acompanhar. Quem está nos assistindo pela primeira vez ou encontra-se aqui na palestra pela primeira vez e que não tenha o conhecimento desse livro, né? A gente já está no capítulo 41. Então, nós temos todas as palestras que ficam salvas lá no canal do YouTube da Fraternidade do Amor. Então, é muito bacana quem gostaria de conhecer melhor esse assunto, não só ler o livro, mas assistir desde o primeiro capítulo, né? E no sábado passado, o Rubens e eu falamos sobre os algozes psicológicos, né? E esse livro, gente, no capítulo 40 da semana passada, eu vou fazer só um apanhado geral, né, para que vocês entendam que semana passada, quando nós falamos dos algozes psicológicos, né, muitas vezes situações cotidianas acontecem conosco e a gente não para perceber o quanto as coisas que a nossa mente programa, se de fato é real ou é uma fantasia, né? Então,
a semana passada, quando nós falamos das questões dos algozes psicológicos, nós trouxemos algumas referências, né, do que não é real. Muitas vezes a gente fantasia, muitas vezes a gente cria expectativas e a gente acredita naquelas expectativas que elas não são reais, né? E muitas vezes essas fantasias, elas podem se tornar algozes no sentido de que a gente não sabe lidar com as nossas frustrações ou a gente não consegue olhar para aquela realidade que é um fato, e aí gera para a gente um pensamento negativo, gera para a gente um pessimismo, e aí esse algoz psicológico a que a Joana de Ângeles se refere é como se fosse uma fuga, né? Uma omissão. Sabe quando eu nego algo? Sabe quando aquilo é tão pesado ou tão desconfortável que eu prefiro omitir ou negar, mas aquilo está lá, né? Então, as situações, elas acontecem na vida da gente para a gente olhar para elas, né? E muitas vezes, situações desafiadoras, situações que nos envolvem, vêm à tona, né? E aí a gente acessa alguns sentimentos como o medo, a raiva, a angústia, né? Tá tudo num pacotão dentro da gente. E aí às vezes a gente para pensar, poxa vida, por que eu estou triste? Será que eu tenho motivo para estar triste? Por que eu estou angustiado? Eu tenho motivo para estar angustiado? Eu estou com medo. Eu tenho motivo para ter medo? É natural essa angústia? É natural esse medo? O que eu não quero olhar? O que está me afligindo, né? E aí são as causas das aflições, né? E muitas vezes, situações da nossa existência, quando a gente não consegue lidar muito bem com elas, traz para a gente um sentimento de amargura, um sentimento que é pesado demais, né? E aí a gente esquece que nós temos outros recursos, né? O recurso da fé, o recurso da coragem, o recurso da questão até mesmo psicológica, de uma terapia, de um apoio. Às vezes você pode não ter esta condição, mas você tem um espaço como esse, né? Uma casa como essa que a gente recebe o acolhimento dos irmãos espirituais, a orientação, a limpeza da energia, onde a espiritualidade nos acolhe no sentido de olhar para a gente e falar assim, os espíritos, né, que cuidam da gente falam assim, meu filho, minha filha, vamos trabalhar a sua reforma íntima, né? Então a nossa reforma íntima é algo que só nós acessamos. Às vezes o outro pode até querer nos ajudar, mas essa autoajuda precisa partir da gente. E muitas vezes o autoconhecimento, o autodescobrimento nos ajuda, porque se eu tenho um algoz psicológico que me envolve, que congela, que me limita no sentido de eu não saber lidar com o meu medo, no sentido de eu olhar para aquelas emoções e sentir a angústia. Gente, não tem coisa mais desconfortável do que a gente sentir angústia, né? Fica aquele nó, aquele bolo entalado na garganta. Sabe aquela coisa, aquele pão que você não mastigou direito e engoliu de uma vez, que nem sobe nem desce? Mas você sabe que é um pão, né?
Então você vai dar um jeito de engolir aquilo para que o seu sistema digestivo possa digerir aquele alimento não mastigado. E as emoções, quando elas se entalam na nossa garganta, né? Será que o nosso aparelho gástrico consegue digerir? Né? Então, vai ser o nosso corpo emocional, vai ser o nosso campo psicológico que vai precisar olhar para aquela angústia, para aquela dor, né? A dor física, gente, a dor do corpo, é uma dor que a gente pode tomar um analgésico, um anti-inflamatório, e essa dor vai amenizar. E a dor emocional? E a angústia? E o medo? Por que que esses algozes, por que que esses vilões têm tanta proporção na vida da gente? E quando eu digo isso, eu não estou diminuindo a tua dor. Eu estou te sinalizando que se você aí dentro tem esses sentimentos, dentro de você também tem a coragem. Dentro de você também tem a fé. Dentro de você também tem a força. Por isso que os amigos espirituais, eles nos convidam para a reforma íntima. E quando a gente está numa sensibilidade que a gente precisa de um colo, porque não tem coisa mais gostosa do que receber colo, né, gente? Receber colo, receber carinho, receber acolhimento. Mesmo que você esteja vivenciando um momento de dor, um momento que você não consegue até dar nome, é aí que a espiritualidade entra. Os amigos espirituais nos acolhem, nos dão esse amor que o Cristo veio nos ensinar, que é o amor sem interesse, que é o amor para a nossa própria evolução, onde muitas vezes no nosso momento de dor, a gente não consegue olhar para essa tão chamada reforma íntima. E com aquela sutileza, com aquela doçura da espiritualidade, eles começam a fazer pequenos apontamentos, né, em relação à nossa conduta, em relação à nossa postura, em relação aos ensinamentos de Jesus. E aí, quando você começa a olhar para tudo isso, você começa a perceber. Isto é a reforma íntima. É olhar para minhas coisas internas, é eu dar a possibilidade, é eu permitir que eu possa me tornar uma pessoa melhor. Independente de culpa, independente de qualquer outro sentimento que eu queira colocar na frente, né? Então, se nós temos o elemento que alimenta os algozes psicológicos, a gente também tem elementos que a gente pode disciplinar e doutrinar esses algozes, né? E aí nós cultivamos um coração leve, nós conseguimos demonstrar afeto, nós conseguimos ressignificar sentimentos que nos sufocam, nós conseguimos até olhar para o outro, expressar o nosso amor mais simples e mais singelo. E aí a espiritualidade também, gente, ela nos ensina que a gente consegue fazer muito isso através do perdão, né? Em primeiro momento, a gente se perdoar, que é o auto-perdão. Muitas vezes, as questões dos algozes psicológicos, eles estão presentes na nossa vida, no nosso cotidiano, porque a gente não se perdoa, né? Veja que quando a gente faz algo que talvez dentro do nosso entendimento não foi tão bom, ou que a gente magoou alguém, a gente fica remoendo, né? Se chicoteando, lembrando daquilo o tempo todo, né? Envolve sentimento de culpa, envolve aquele constrangimento, porque muitas vezes
o nosso orgulho não permite que a gente vá lá e fale assim, meu irmão, me perdoa, né? Naquele momento eu fui egoísta, naquele momento eu pensei só em mim, naquele momento eu não consegui enxergar outro além de mim, né? E muitas vezes, gente, o orgulho, esse excesso de vaidade faz com que esses algozes psicológicos se tornem muito maiores que a coragem. E aí, quando você observa, você está mergulhado neste universo, né? Então, o auto-perdão, o amor por você mesmo, o amor próprio, quantas vezes, em nome do amor, nós mudamos o trajeto, né? Até mesmo na questão dos algozes, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu amo tanto o outro que eu me anulo para poder mostrar para aquela outra pessoa o tamanho do meu amor. Quando eu deixo de trabalhar o meu amor próprio, eu estou dando espaço para esse algoz. Eu posso sim amar o meu próximo, eu posso ter um relacionamento, seja com filhos, marido, esposa, pessoas que a gente ama, mas eu também preciso me amar. Um amor ou uma palavra supostamente chamada amor, onde eu digo que eu amo mais o outro do que a mim mesmo, alguma coisa está errada. Não é o amor que a espiritualidade nos ensina. É outra coisa. É apego, é medo de perder, é se anular para agradar o outro. Então, gente, são pequenas doses. Doses que muitas vezes a gente não percebe. E aí esse capítulo, né, da semana passada, ele é tão rico que Rubens e eu falamos assim, não, a gente fala isso, e aí a gente vai para o próximo capítulo. Quando a gente percebeu, falamos uma palestra inteira desse único capítulo. E estou eu aqui há quase um quarto da nossa palestra, resgatando, porque é importante para que a gente possa avançar para o próximo capítulo deste livro, que é a timidez. Tem alguém aqui que é tímido? Levanta a mão. Gente. Vocês vão ser surpreendidos hoje. E ó, não é a Marta que está falando, não. É apenas uma interpretação dessa riqueza que é este livro aqui, ó, através de Joana de Ângeles. Vou começar um pequeno trecho. Joana de Ângeles fala nesse capítulo da timidez. Um relacionamento infantil, insatisfatório com a família, particularmente em referência à própria mãe, mãezinhas, cuidado, que se apresente castradora ou se torne superprotetora, termina por impedir o desenvolvimento psicológico saudável do indivíduo, que estabelece um mecanismo de timidez a fim de preservar-se dos desafios que o surpreendem a cada passo. É incontestável eu falar aqui do amor de mãe, né? Mãe ama. Quanto esse amor não se questiona. Mas mãe também erra, né? E mãe erra querendo acertar. E mãe acerta errando. Porque a mãe nasce quando um filho nasce. Até então você não era mãe. Esse tal, gente, de ser humano não vem com manual de instrução. Não vem. E aí, quando nasce um filho, nasce a mãe, nasce o pai. E aí, você vai tentar criar, educar o seu filho da melhor maneira que você entende que é melhor para você. Porém, muitas vezes, aquela mãe que nasceu, dentro dela tem medo, dentro dela tem insegurança, dentro dela tem registros
E aí, essa mãe fala assim: o que eu sofri, eu não quero que o meu filho sofra. É ou não é, mãezinhas? Não é? Eu conheço vocês, né? Essas mães são terríveis. E aí, a mãe, ela fala assim: eu vou proteger meu filho. Meu filho não vai sofrer isso que eu sofri. A mãe, ela quer guardar aquela criança, aquele bebê, numa redoma, bem protegidinha. Ninguém vai fazer mal para minha cria. Até a natureza, né, gente? Quando o bichinho nasce, o cachorrinho, o animalzinho lá, o gatinho, a cadelinha, a leoa fica lambendo lá a sua cria numa exposição de proteção. E a mãe faz isso. A mãe faz isso com o bebê, né? Até porque nós, seres humanos, quando nascemos, somos totalmente dependentes do outro. O ser humano é a única espécie que não tem autonomia. Se você parir um bebê, uma criança, e falar assim, deixar a criança ali e falar assim, se vira, ela não vai se virar. O ser humano depende do outro. O ser humano ele depende do cuidado do outro, que o outro dê o alimento, que o outro cuide das suas necessidades básicas, que dê afeto. E é natural. É uma condição da nossa evolução e da nossa espécie. Diferente de um animalzinho, que às vezes... Eu vi uma vez um parto de uma girafinha, né? Ela pariu assim, o bichinho pisou no chão, chutou a placenta assim, correu e foi mamar. Foi ali, foi se aproximar da mãe, que tem uma independência, que é diferente do ser humano. Onde eu quero chegar? Dependência emocional. A dependência emocional gera um cordão de ligação. E aí aquela mãe que ama muito, que ela é protetora, porque é natural, você não vai pôr um filho no mundo para não amar, para não cuidar, para não proteger, né? Porém, os registros dessa mãe de dor, de sofrimento, não querem que o filho dela passe por aquele momento. É nesse momento que essa mãe se torna uma mãe castradora. E isso, gente, está no inconsciente dessa mãe. Ela, às vezes, ela não percebe que ela está fazendo isso. Então, ela protege tanto, ela castra tanto, que aquela criança perde a autonomia dela. Não consegue tomar decisão. Se torna um adulto fragilizado, sem poder tomar decisão. E aí, na nossa vida adulta, a nossa vida, isso é cobrado da gente. Porque a gente tem que decidir o tempo todo. O tempo todo. E o que isso tem a ver com esse capítulo chamado timidez? Porque quando o indivíduo apresenta essa timidez em excesso, é fruto de algo que lhe foi tirado, que é a autonomia, que é a liberdade de decidir, porque aquela pessoa tem medo. Gente tímida demais no meio das pessoas tem vontade, fica pedindo a Deus que abra um buraco no chão para poder enfiar a cabeça e desaparecer daquele lugar. Quem é muito tímido sabe disso. Não consegue se expor, não consegue falar. Então, a Joana de Ângeles, nesse capítulo, ela fala que essa superproteção castradora, ela impede esse indivíduo de seguir, né? E aí ela fala assim: submetido a uma situação constrangedora por impositivo materno, que não lhe permite o espaço da autenticidade, sente-se castrado nas suas aspirações e necessidade, preferindo sofrer limitação, assumir atitude que lhe podem causar mal-estar e aflições. Então, muitas vezes,
por um excesso de amor, um controle ou uma superproteção, essa mãe acaba tirando a autonomia, a autenticidade. É claro, eu acho que um dos maiores desafios da vida é você educar um ser humano, né? Porque a gente tenta fazer o melhor. Só que esse ser humano, ele não interage sozinho. É uma troca, né? Então, os filhos ensinam muito os pais também. Os pais ensinam os filhos e os filhos ensinam os pais. É uma troca. E essa troca, ela precisa trazer uma clareza nessa educação, né? Porque muitas vezes a mãe tem uma autoridade, né? A autoridade de mãe não se questiona. O seu filho pode ter 60 anos e você 90. Com 90 anos você tem autoridade sobre o seu filho. E não interessa que ele tenha 60 anos, né? Por quê? Porque isso foi construído. E aí, quando a Joana de Ângeles fala dessa autenticidade, né? Onde aquele indivíduo que cresceu com excesso de proteção não consegue perceber, né? Então, às vezes, as mães falham no sentido e acabam até sufocando de amor, né? E o amor não pode sufocar, o amor precisa ser leve. Porque esse filho vai crescer, esse filho vai desejar seguir o caminho dele, as escolhas dele. E como as mães sofrem, viu, gente? Quando o filho fala assim, eu vou casar, eu vou morar em outro estado, eu vou morar sozinho, né? Aí a mãe chora, né? Mãezinhas, né? É assim mesmo. E aí, esse excesso, tá, gente? Eu estou falando sempre do excesso, tá? Porque é gostoso o colo de mãe também, né? Ninguém pode reclamar disso, não. Mas o excesso permite que essa superproteção torne esse indivíduo extremamente tímido. E essa timidez em excesso vai fazer falta para ele no convívio social, em outras experiências, né? E aí traz uma fuga, porque essa pessoa não consegue interagir. A criança muito tímida não consegue brincar, aquele adulto muito tímido não consegue se relacionar num relacionamento afetivo, num relacionamento íntimo, né? Porque aquilo inibe por conta dessa orientação castradora e reprimida. E aí a Joana de Ângeles, ela fala assim, ó, refugiando-se na timidez, disfarça o orgulho e o medo. Mas espera aí, de onde surgiu esse orgulho e esse medo, né? Poxa, mas que peso, né, gente? Que fardo para uma mãe. Não é a mãe que projeta o medo e o orgulho, mas isso vem com o indivíduo. Vou puxar um gancho aqui, só para fazer lembrar que, assim, nós somos espíritos milenares. Nós somos seres humanos vivendo experiências espirituais. E a reencarnação, ela é uma experiência. Independente se você acredite ou não, eu respeito. Mas o espírito, ele desencarna, tem um choque de realidade no sentido de que ele não fez a lição de casa dele direito, recebe orientações da espiritualidade, recebe a oportunidade de reencarnar e nasce aquela criança linda, fofinha, rosadinha, que a mãe acolhe, protege, porque é o dever dela, né? É o compromisso materno dela. Mas aquele bebezinho lindo, rosado, fofinho, ele tem uma história, ele tem uma trajetória. E o papel da mãe e do pai é aprimorar moralmente, é direcionar. E às vezes, gente, a superproteção ou a proteção castradora vai fazer com que esse indivíduo
se torne uma pessoa frágil, com medo da vida. E aí isso é espelhado através da timidez. Conheço pessoas tímidas que perdem oportunidade de trabalho, perdem oportunidade de relacionamento, porque não conseguem manifestar a sua autenticidade. E aí a Joana de Ângeles fala assim, ó, refugiando-se na timidez, disfarça o orgulho e o medo de se identificar na sua impossibilidade de agir com segurança, protegendo-se das incomodidades que inevitavelmente surpreendem. Então, o que ela quer dizer com esse refúgio de lidar com o medo, com o orgulho, na possibilidade de agir na insegurança? A gente é seguro 100%, gente? Não, né? Tem dia que dá um frio na barriga, as borboletas no estômago, a mão está gelada. Isso aí é um algoz. Acabei de falar no começo da palestra. Mas você tem a coragem, você tem a fé, você tem a iniciativa. Morrendo de medo, você vai lá e faz. E depois você fala, credo, que bobagem, né? Por que eu... Medo bobo, né? E esse medo bobo, ele pode acontecer nas situações mais simples. Sabe quando a gente se apaixona, né? Alguém lembra aí aqui quando se apaixonou? Que a gente olha para a pessoa, a gente nem conhece a pessoa direito. Não dá um frio na barriga, o coração dispara, assim, você fala, ai meu Deus, agora eu vou falar o quê para essa pessoa, né? É um sentimento gostoso, é um sentimento bom, bate, né? Dá uma emoção, porque a gente não se conhece, é o nosso autoconhecimento. E aí, para aquele que é muito tímido, aquilo é um sufoco, gente. Aquilo é um sofrimento, porque ele não está verbalizando, mas as bochechas dele estão vermelhas, dizendo que ele está com vergonha, né? E isso é um sofrimento para aquela pessoa. E ela não consegue se relacionar, mesmo gostando de alguém. Pessoas muito tímidas para se relacionar é um sofrimento, porque ela tem que construir uma ponte protetora com aquela outra pessoa. Porque ela teve um acolhimento castrador e limitante. E não foi proposital. Foi por amor, pelo excesso, né? Pelo excesso do controle. Já uma pessoa que não é tão tímida, ela sente tudo isso. Mas ela chega, ela conversa, puxa, né? Aí entra aquele início de relacionamento. Se é profissionalmente, no trabalho, eu vejo pessoas muito tímidas que erram na sua atividade profissional, ficam lá se martirizando porque tem receio de perguntar a alguém, porque acha que perguntar muitas vezes é incômodo. Também é uma postura, também é um algoz psicológico atrelado a essas questões da timidez. E aí a Joana de Ângeles, ela fala assim, né? Como consequência, isso aqui é forte, porque assim, na fase adulta, muitas vezes as pessoas deixam de se relacionar por conta de timidez, por medo de não ser aceito, por medo de não agradar. Percebem que o algoz psicológico ele se torna presente o tempo todo? Olha o que a Joana de Ângeles fala. Como consequência, né, dessa timidez, o desenvolvimento da libido faz-se incompleto, dando nascimento a limitações, receios infundados, à própria atividade sexual, o que pode transformar em conflito de maior profundidade na maioria dos relacionamentos interpessoais, assim como na autorrealização. Então, aquela pessoa é tão tímida que ela não consegue, né, expressar o sentir dela ou até levar um relacionamento um pouco mais à frente. A timidez pode apresentar-se como um fenômeno psicológico normal,
quando se trata de cuidado ante-enfrentamento que exigem ponderação, equilíbrio, decisão, dos quais resultarão comprometimentos graves no grupo social, familiar, empresarial, de qualquer ordem. Poder-se-ia mesmo classificá-la como um mecanismo de prudência, propiciador, de reflexão necessária para a adoção de conduta correta. Então, assim, a timidez ela não é uma coisa tão ruim, né? É legal a gente ser ponderado. Opa, peraí, vou observar o meu ambiente, quem são as pessoas, se eu devo falar ou não. Quem é esse, né? Não vou entregar o jogo totalmente. Mas não é dessa pessoa que eu estou falando. Eu estou falando daquela que congela, que fica endurecida, vira estátua. É um sofrimento absurdo, né? Porque esse mal-estar, essa aflição, ela faz com que a pessoa tenha aquelas sensações de frio na barriga, aceleração, né? O coração chega a dar até falta de ar, né? Então, isso não é agradável, isso não é normal. E tudo isso tem relação com aquela superproteção ou com aquela orientação castradora, por exemplo. Não faz isso, não pode isso, porque aquela pessoa recebeu esses comandos, né? Então, é um cuidado que as mães devem ter. Educar filhos, criar gente, é um desafio, né? E ainda mais, né? Situações em relação à timidez, muita gente não consegue se expor porque precisa ser aceito. Olha o sentimento, olha esse algoz manipulando a timidez. Porque essa pessoa tem medo de ser aceito naquele meio, né? Onde todo mundo é alegre, onde todo mundo fala o que quer, e ela não consegue ser igual a todo mundo. Ainda bem, né, gente? Que coisa chata ser igual a todo mundo. Deus nos criou diferente. Deus nos criou único. Por que eu tenho que ser igual ao outro? Mas eu preciso ser eu mesma. E se eu tiver que ser eu mesma, eu preciso desafiar essa timidez em excesso. Essa timidez que me congela, essa timidez que não deixa eu me relacionar com uma outra pessoa intimamente ou afetivamente. A pessoa até tenta, mas o pavor, o medo, não deixa. Isso é muito grave, gente. E eu vou falar para vocês que tem muita gente assim, né? Aí a Joana de Ângeles fala assim: igualmente, diante das situações de pessoas novas, em ocorrência inesperada que exigem uma rápida resposta, temperamentos existem que precatam timidamente sem que haja de forma alguma exteriorização patológica na conduta, tornando-se, portanto, normal. Então, assim, o que a Joana de Ângeles fala? É normal, se eu chegar aqui numa sala que eu não conheço ninguém e eu tiver que falar qualquer coisa, eu sinto um pouco de vergonha. Ok, eu não conheço, né? Mas ela faz a referência àquela pessoa que, se tiver que vir aqui, pegar um microfone para dar um recado para vocês, ela morre imediatamente. Fica dura, tensa, a voz desaparece. É nesse sentido. Joana fala assim: todavia, quando se caracteriza como um temor quase exagerado ante circunstâncias imprevistas, produzindo sudorese, palpitação cardíaca, colapso periférico das extremidades, torna-se patológico, exigindo conveniente terapia psicológica
a fim de ser erradicada, diluída a casualidade traumática, através de cujo método somente assim advirá a superação do problema. Então a Joana fala assim: olha, vai procurar ajuda, né? Vai procurar uma terapia, vai procurar um apoio. Não é todo mundo que nasceu com o dom alto da comunicação, né? Que pega um microfone, que fala tranquilamente. Mas existe o apoio psicológico para que se trabalhe essa timidez. Existe o trabalho tecnicamente profissional para ajudar pessoas que têm dificuldade com a timidez, como cursos de como falar em público, como conduzir uma conversa, um diálogo, porque aí você está trabalhando tecnicamente para melhorar isso, né? Está buscando uma ajuda terapêutica. Mas a gente precisa construir esse autoconhecimento, essa autopercepção. Por que isso me aflige tanto? Por que essa timidez em excesso me bloqueia a ponto de eu ficar com sudorese, palpitação cardíaca, a boca seca? É um horror, é um temor, né? Então, tudo, gente, na vida que causa na gente excesso precisa ser olhado, precisa ser observado. E aí a Joana de Ângeles, ela fala assim, né? O indivíduo tímido, de alguma forma, é exacerbado no orgulho. Às vezes a pessoa não tem essa percepção por não ter o autoconhecimento. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós somos orgulhosos. Se não fôssemos, não tínhamos reencarnado no planeta Terra. A gente trabalha para melhorar o nosso orgulho. A gente trabalha através da reforma íntima para que a gente minimize algumas atitudes nossas, buscando compreensão, entendimento nos ensinamentos de Jesus. Jesus não era orgulhoso, mas nós somos. Longe de nós se comparar a Jesus, mas ele é o exemplo. Ele, através da atitude dele, a gente pode aprender muito, trazendo a mudança para a nossa reforma íntima. E aí, quando a Joana de Ângeles fala que o indivíduo tímido, ele é portador do exacerbado orgulho, que o leva à construção de comportamento equivocado. Às vezes, aquela pessoa tímida em excesso, os demais vão rotular, vão julgar, vai falar, lá vai o fechadão, lá vai o estranho, né? Porque o ser humano tem especialidade nisso, né? De julgar. Eu não sei por que aquela pessoa é, mas eu já boto um rótulo nela, né? Infelizmente, a nossa sociedade faz isso, né? E aí, a Joana de Ângeles fala que isso vem de uma questão de inconsciente que, não se expondo, resguarda a sua realidade conflitiva, impedindo e os outros impossibilitando identificar a sua profunda no seu self. Então, assim, eu sou tímido, me deixa no meu cantinho, não me aborrece, para de brincadeiras que eu não quero falar. Eu conheço pessoas que são tão tímidas que, num meio social, num meio profissional, as pessoas falam assim, nossa, aquela pessoa ali é estranha, né? Ela não consegue nem falar bom dia, é mal educado. E, às vezes, a pessoa não fala o bom dia porque aquilo causa um temor dentro dela. Não é porque ela é mal educada, porque aquilo é muito sofrido para ela. Né? E aí, às vezes, você tem que ir com jeitinho, chegando próximo, conversando.
Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Porque você tem um filho em casa que pode ter esse comportamento. Você tem um irmão que pode ter esse comportamento. Você pode se relacionar com uma pessoa, gostar muito daquela pessoa e essa pessoa ter esse comportamento, né? E aí, a Joana de Ângeles, ela faz uma observação que é assim, gente, isso não vem do nada, né? Isso não brota assim da terra como se fosse uma semente. Joana de Ângeles fala assim, noutras vezes, subestima-se a tudo aquilo quanto poderia induzi-lo no crescimento psicológico, à aprendizagem de um bom relacionamento social. Torna-se um fardo, considerando as interrogações que poderia propor. Contatos que deveria manter não são importantes. Na ótica psicológica distorcida, que lhe diz respeito, não é importante, tendo a impressão de que ninguém se interessa por ele. E as suas questões são destituídas de valor, sendo próprio desinteressante e sem significado para o grupo social. A timidez oculta-o, fazendo-o ausente, mesmo quanto diante dos demais. Então, aquela pessoa que tem essa timidez em excesso, para ela é um sofrimento. E aí, a pessoa que está nessa situação, é como se faltasse algo para ela, sabe? Como se algo não completasse, que ela não consegue trazer para a situação real. Então, isso precisa ser visto com muito cuidado, com muito carinho, com muito acolhimento e com muito esclarecimento. E aí a Joana de Ângeles fala assim, de certo modo, a timidez escamoteia temperamentos violentos. Aquele indivíduo é uma caixinha de surpresa. Mas a gente tem momentos violentos. É para isso que nós temos o discernimento. Para pensar, para ponderar. E aí a Joana fala assim, que não interrompem, produzindo os distúrbios externos para que deem represados, transformando cólera surda contra as outras pessoas e, às vezes, contra si próprio. Cólera surda. Sabe quando a pessoa se fecha, não quer falar com ninguém? Nossa, que pessoa tímida, né? Não fala com ninguém. Ela está interagindo só com ela. Aquilo é um sofrimento. Não dá para ela expressar. Dói. É de se considerar que essas reações infantis, face ao não desenvolvimento e amadurecimento psicológico. Por isso que Joana de Ângeles diz, procura um apoio psicológico. Procura uma ajuda. Muitas vezes, comportamentos de excesso de timidez em um relacionamento interpessoal, o outro fica esperando que você adivinhe o que ele quer dizer, porque ele não consegue dizer. E aí a outra pessoa fala, se essa pessoa não gosta de mim, eu vou embora, porque para mim já deu. Né? É desafiador. Nesse quadro mais grave, o conflitivo procede de experiências pretéritas. O que a Joana quer dizer com isso? Lembra que eu falei? Independente de você acreditar ou não, nós vivemos outras experiências em outras vidas, né? Quando nós desencarnamos, nós vamos lá para a espiritualidade e a gente retorna com a proposta reencarnatória. E a gente vive com essas pessoas. E muitas vezes, aquele que eu recebo como mãe, irmãos, maridos, filhos, são pessoas que eu preciso fazer alguns acertos. E aí eu não quero... Eu lá na espiritualidade eu disse assim, ok, joinha, vou cumprir. Quando eu chego aqui, eu volto para essa caixinha interna e falo, deixa para lá, né? E aí, gente, envolve culpa,
no nosso inconsciente. Essa timidez maltrata, né? E aí a gente sofre. E aí, como antídoto de tudo isso que a Joana de Ângeli diz, ela pede que a gente faça uma autoanálise honesta, né? Então, aquele que é muito tímido pode melhorar essa timidez. Faça uma reforma íntima, se espiritualize, procure um tratamento psicológico, procure um tratamento espiritual, faça um curso de aprender a falar, de conviver, né? Tem recursos materiais, como um curso de teatro, N coisas, mas pode ser trabalhado, sim, né? Não anule sua coragem, o seu potencial e coisas maravilhosas que você tem por conta da timidez. Não perca um grande amor, não perca uma grande amizade. Esta é a mensagem da Joana. Graças a Deus. Vamos para as vibrações. Tema maravilhoso, né, gente? Olha, eu vou falar para vocês que só com esse capítulo eu faria 3 palestras, né? Mas é muito rico. Leiam o livro, assistam a palestra. Vamos às vibrações. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, lembrando que vibrar é desejar todo o nosso amor. Vamos fechar os nossos olhos, nos desviar do barulho externo, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Vamos vibrar pela paz no mundo, por todos os países que estão em guerra e desajustes, vibrar pelo Brasil e todos os seus dirigentes, que as suas mentes sejam iluminadas para que possam tomar as decisões mais acertadas. Vibrar pelo Evangelho como regra e conduta a todos os homens na Terra. Vibrar por todas as religiões em torno do Cristo, em especial por esta casa de oração, por todos os trabalhadores, colaboradores de cura. Vibrar por todos os espíritos que estão desencarnando no dia de hoje. Vibrar pelos nossos irmãozinhos do Rio Grande do Sul. Que Jesus possa estar presente em cada lar, em cada leito. Vibrar pelos idosos, asilos, orfanatos. Vibrar pelos lares em desajustes, pelos pais desempregados, mães aflitas, filhos problemas. Vibrar pela juventude dependente de drogas. Vibrar pelo nosso lar, nossos parentes, vizinhos e supostos inimigos. Vibrar pelo nosso local de trabalho, todas as pessoas que lá se encontram. Vibrar pelo nosso problema mais íntimo, nossos vícios, rancores, mazelas e mágoas. Vibrar pela caixinha de vibrações, nomes e endereços nela colocados, que Jesus possa atender a todos. Vibrar pela cúpula de proteção da nossa casa, uma vibração de muito amor que seja levada pelo plano espiritual, onde maior houver a necessidade. E nessa sintonia de amor, de gratidão, finalizamos com uma prece que vem do coração. Pai, que na tua misericórdia, que no teu amor, possa estender a tua bênção, a tua luz e toda a tua generosidade. Pai, transforma todo medo, angústia, dores, em discernimento e sabedoria, para que eu possa tomar a decisão mais acertada em todas as questões da minha vida. Gratidão, Pai, pelo esse dia que amanhece, pelas atividades, trabalhos, estudos e convivência que tu me proporciona. Senhor, te agradeço grandemente por essa oportunidade de existir. Que assim seja, graças a Deus.